Namastê, pessoal. Muita paz a todos. Pode ligar a luz ali. Tem que enfiar ela no... né? Ok, pessoal. Muito boa noite a todos. O que nós vamos falar hoje é como nasceu o nosso universo. Não pode tirar nada daí. Liga essa branca aí. Ó, a preta. Aí. Deu a luz, né? Brilhou mais, não brilhou? É isso aí, pessoal. Então, questões, essas perguntas de como nasceu o universo? Ele nasceu um dia ou sempre foi eterno? O universo terminará um dia? Morrerá? Né? Numas frases de Albert Einstein, quando perguntado isso para ele respondeu assim: o universo é infinito, porém ilimitado. Meio esquisito, né? Né? Infinito, porém ilimitado. Bom, limitado por quê? Por que ele disse essa frase? Hã? Não. É limitado por nosso conhecimento. Né? Ele é limitado por nosso conhecimento. Aquilo que eu falei para vocês, o conceito de infinito é um conceito do não sei. Entendeu? Então, você não pode afirmar que ele é finito ou que ele é infinito porque você não sabe. Então, o que limita o conhecimento, as respostas, é o nosso conhecimento da verdadeira essência do universo. Então, essa área da física, né, ela se chama cosmologia. Ok? Inclusive, se você pegar o meu livro é Introdução à Cosmologia e à Astrofísica. A primeira parte do livro é de astrofísica e na segunda parte do livro nós vamos estudar o universo de uma forma geral, né? Usando as ideias de Einstein, a teoria dos grandes físicos da época e entender a evolução do universo, né? Então, a cosmologia, logia é estudo do cosmos. A palavra cosmos, né, ela vem do grego, que ela significa ordem, harmonia. Ok? Ela é contrária à palavra grega, para vocês entenderem, que é caos. Que não precisa nem dizer o que é que vocês já sabem. Todo mundo chega, ai, minha vida está um caos. Está uma bosta, né? Está uma desordem total, entendeu? É. Aí passa o carnaval, depois melhora. Então, os grandes cientistas, todo ser humano, né? Todo ser humano tem várias perguntas, né? De onde eu vim, para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Por que vim para cá? E quando ele começa a pensar melhor em tudo isso, ele quer saber e o universo, e toda essa coisa que está aí, que nós já descobrimos que estamos dentro de uma galáxia. Essa galáxia faz parte de um conjunto de outras galáxias, que faz parte de um conjunto muito grande de galáxias. Quando tudo isso foi criado, quando tudo isso, né, ou sempre existiu, foi criado, teve um dia da criação, o universo faz aniversário? Tem um birthday aí, né? Tem um birthday, sabe o que é um birthday, né? É. O universo nasceu, então, lá no começo do século XX, né, provavelmente 1930, depois dos físicos quânticos, todas aquelas teorias lá, né, Einstein já tem publicado a sua teoria da relatividade. A grande discussão era sobre o universo, né, sobre a cosmologia. Então, tinha um cientista, ele era prêmio Nobel de Física já, né? Ele se chamava Fred Hoyle. Fred Hoyle.
né? Esse homem, ele defendia uma teoria chamada teoria do estado estacionário. Ele escreveu livros, e ele era uma pessoa muito boa comunicadora. Ele era muito bom comunicador, ia em programas de rádio, sabe? Falava muito bem, você está entendendo? E ele, por essa sua imponência, ele acabava nos debates que existiam de física, de cosmologia, suplantando as outras pessoas que não tinham muita desenvoltura em falar, às vezes em público, aquela coisa toda. Mesmo assim, eram grandes cientistas, né? A teoria dele era a seguinte, presta atenção. Para ele, o universo sempre existiu. Não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. E as galáxias, as estrelas nascem, crescem e morrem, dão origem a outras, e assim por diante, ad infinito. E o universo está tudo parado, bonitinho, está funcionando só nas suas forças gravitacionais, as galáxias estão aí, e nunca nada muda, no sentido prático da coisa. Ele falava que a matéria criava-se, a teoria básica dele era essa. Criação espontânea da matéria. Então ele dizia que as partículas, né, elas, no próprio espaço, ela, né, de uma certa forma, ela se manifestava, era criada, e que não é errado, hein? Vocês vão achar que é uma coisa assim muito, o cara está falando que não é nada, mas todo mundo sabe que eu acabei de falar para vocês que a teoria quântica, eu tenho o campo, que é como se fosse o espaço, e depois ele começa a vibrar, surge uma partícula. Da onde veio essa bosta? Praticamente do nada. A teoria dele não está errada. Você está entendendo? Nesse ponto, né? Como que as partículas são criadas, como que elas foram criadas, elas continuam sendo criadas até hoje? Né? Uma parte do campo começa a vibrar, tal. Então, essa era uma grande discussão. Aí, tinha um padre físico, tinha isso também naquela época. E ele era cosmólogo, ele era astrofísico, e porque eu já falei para vocês que a igreja sempre investiu na ciência, sabe? Ela sempre investiu em observatórios astronômicos, em astrofísicas, todas as PUCs que tem aí, tem curso de física, tem pós-graduação em física. Na Europa, a mesma coisa, né? Instituições da igreja universitárias eram centros de formações de cientistas também. Bom, ele se chamava Lemaitre, um baiano lá que cheirava bem, o francês, tá? Lemaitre, não sei se ele era francês, procura para mim, cadê faz a pesquisa, Abad Lemaitre, ele pode ser sueco, outras coisas, eu estou falando bobagem, faz tempo que eu não leio mais essas coisas, porque está tudo na minha cabeça, então se ler a nacionalidade dele, essas coisas, eu não lembro mais. Depois a gente... Abad, que é um abade, é um padre. Lemaitre, que ele era conhecido como Abad Lemaitre. Lemaitre, em francês. Né? Só para saber, né, a nacionalidade dele mesmo. Tudo aparenta ser francês, mas ali pode ter aquelas pequenas variações de estado ali. Eu não quero falar de bobagem para vocês. Bom, então, o Abad Lemaitre, né? Eu acho que deve ser assim que escreve, se não estou me enganado. Né? Assim, né? Sobre o átomo primitivo. Belga, tá vendo? Belga, primitivo. Então, 66, tá? Nasceu. É pessoa dessa fase aí. Todos os grandes cosmólogos é nesse período aí, na primeira metade do século XX. Tá? Então, a teoria dele era a teoria do átomo primitivo. Porque uma das dificuldades
era explicar os elementos pesados no universo. Você está entendendo? Urânio, né? Os elementos acima de 15, 20 e tal, sabe? A gente tinha uma ideia de como seria, que eu falei, da supernova, geração de matéria, queima do carbono, até o carbono, o ferro, tudo bem, mas e acima? Então ele achava que tudo no universo era um átomo primitivo, muito pesado, tá? Que de alguma forma foi gerando, a partir desse átomo primitivo, né? Toda a matéria do universo estava no núcleo e tal, mas ele não falou de explosão. E essa matéria deu origem a tudo que está aí. Tá? Os elementos pesados e tudo mais. Tá? Tem toda uma discussão, ele usa as equações de Einstein e tal, coisa mais complexa do que vocês estão... Isso. Entendeu? Então, esse cientista, ele imaginava que após esse universo poderia estar em expansão. Poderia. Então, ele até foi indicado pelo Prêmio Nobel, né, por essa ideia, né, da expansão do universo, que contraria a teoria do Fred Hoyle do estado estacionário. Tá ok? Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Aí vem um russo, desse tamanhozinho assim, ó, George Gamow, né? George Gamow. Né? Então, esse vai desenvolver a teoria do Big Bang, né? A teoria da grande explosão e a teoria da expansão do universo. Expansão do universo e a fuga das galáxias. Tudo isso teórico, hein? E, mais ainda, ele previu que quando ocorreu essa explosão inicial, o universo estava numa certa temperatura, olha que louco, né? E que, a partir do momento que esse universo explodiu e começou a expansão, né, a partir de uma grande explosão, o universo foi expandindo, toda essa matéria que estava no início foi expandindo e foi esfriando, gerando as galáxias, as estrelas e tudo que nós temos hoje. E que provavelmente esse universo continuaria em expansão. E o curso inicial existiria uma radiação emitida nessa explosão, né, que quando explode uma coisa emite luz, né, e essa radiação, com o passar dos bilhões de anos, né, porque ele não conseguiu calcular a data dessa explosão com precisão, quando foi isso. Ele só calculou que deveria existir uma radiação que poderia ser captada hoje, tá? E essa radiação estaria na faixa de 3 graus Kelvin. Na verdade, a gente não fala grau quando a gente usa a palavra Kelvin, tá? É só 3 Kelvin. Os físicos, eles não costumam trabalhar com frequência, eles costumam falar da temperatura da radiação, tá? Que é o estado de energia dela, tal, é como eles trabalham. E ele previu isso teoricamente, nessa faixa de frequência. Bom, aí, isso era teórico. Alguém teria que verificar essas coisas experimentalmente, para demonstrar qual das teorias aí era a mais aceita. Alright? Que poderia ser mais entendida. Muito bem. Então, neste momento, entram os astrofísicos, entram os astrônomos modernos. Então, por que o Hubble é tão famoso? Vocês vão aprender hoje por que o Hubble é tão famoso, que ganhou até o nome de um dos maiores telescópios em órbita da Terra. Tá? Nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, eles inauguraram o maior telescópio do mundo até então. Um telescópio óptico, né, com 5 metros de diâmetro, conhecido como Big Eye, em Monte Palomar, na Califórnia.
Então, o telescópio mais famoso, chamado Big Eye, né? Como é que é? E assim? Assim, né? Não. Peraí. É verdade. É olho, né? É o grande olho. Eu tô. E, essa assim, né? É verdade. Eyes. Big Eyes. Fugiu da escola de inglês, né? Então, o grande telescópio chamado Big Eye, com 5 metros de diâmetro, o seu espelho, tá? Era o maior telescópio do mundo. E neste centro, o diretor do observatório de Monte Palomar era um cidadão chamado Edwin P. Hubble. E ele era um especialista em observação de galáxias e medir distâncias, métodos para calcular distância das galáxias, que eu quero que vocês entendam uma coisa. Medir distâncias pertas é muito fácil, com triangulação você faz. Mas medir coisas fora da galáxia, como é que você vai medir com maior precisão? Você está entendendo? Então aí eles tinham que usar métodos muito mais sofisticados, e um dos métodos que ele descobriu para medir. Aí ele ia medir várias coisas. Ele precisava medir a distância e se a galáxia estava parada. Se ela tivesse em repouso ou parada, quem ganhava? O Fred Hoyle. E se essa galáxia estivesse em movimento, e que tipo de movimento, que direção? Então todas essas coisas precisavam ser medidas. Então, para conhecer a base mais perfeita da evolução do universo. Então, Edwin P. Hubble, ele precisava fazer um gráfico, né? Distâncias radiais, R daqui até a estrela, ou a galáxia, e medir a velocidade que essas estrelas estavam se afastando, né? E se estavam paradas ou não. Se tivesse parada, toda a galáxia que ele medisse, estava praticamente fazendo uma reta. Aqui, certo? Entenderam? Bom, a primeira coisa, para medir R, ou a chamada distância radial, que um objeto galáctico está de nós, né? Usa-se um método que eu não vou explicar direito para vocês, mas eu posso dar uma ideia, método das variáveis cefeidas. Vocês pegam o meu livro, Variáveis, vocês vão saber o que é uma variável cefeida. Por exemplo, as variáveis cefeidas, elas são um tipo de estrelas. É um tipo de estrelas que elas são basicamente todas iguais. Você está me entendendo? É como se feito em forma. E todas elas têm uma potência de luminosidade iguais. Ok? Então, veja bem. Então eu quero medir a distância da galáxia de Andrômeda. Então eu pego aqui na nossa galáxia, eu pego uma variável cefeida perto de mim aqui e meço a distância dela. Então eu sei a potência de luz que essa variável cefeida está emitindo para mim, alright? Ok? É como se eu pego uma luz de 100 watts, pego uma luz que está aqui perto de mim, 100 watts. Se eu afastar ela 500 metros, tá? Existe uma fórmula, né? É o inverso do quadrado da distância, que a potência ela sempre vai cair, né, em função tem uma constante, claro, aqui do quadrado da distância, sobre R2. Vocês entenderam? Então, se eu sei o valor, eu meço a potência lá, que está chegando a mim. Sei qual é a potência aqui, eu sei a distância que ela está de mim. Vocês entenderam como é que funciona? Então,
ele começou a procurar variáveis cefeidas em Andrômeda, na outra galáxia, individual, e ele achou. Então, ele achou a variável cefeida, e por esse método de potência de luminosidade, ele conseguiu calcular a distância que Andrômeda estava de nós. Bom, esse é o primeiro método, calcular isso aqui. Agora, eu precisava de um método para saber se ela estava a velocidade, se ela estava em repouso, em relação a nós, ou se ela estava em movimento. Como eu posso saber isso? Como eu posso medir se um objeto está em movimento em relação a mim, mesmo lá na puta que parou do espaço? Aí, nós astrofísicos, nós usamos um método chamado efeito Doppler da luz. Vocês sabem o que é um efeito Doppler do som? Eu vou explicar para vocês. Um cidadão chamado Doppler, né? Ele percebeu para o som, que é uma onda, tudo que é uma onda é funcionado para um sistema ondulatório. Você está numa estrada, se um carro vem buzinando, ele faz assim, ó. Aquele passaporzinho. Você entendeu? Isto significa que a fonte que está emitindo som, quando ela vem para você, a onda vai sendo comprimida. Se a onda vai sendo comprimida, significa que o comprimento de onda dele está diminuindo. E quando o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Assim que ele passa por mim, essa fonte passa por mim, ele vai se afastando de mim, então o comprimento de onda vai esticando e a frequência vai caindo. Vocês estão entendendo? Então, por isso que o som parece que vai aumentando o agudo, vai ficando mais agudo. E por isso aqui na Terra, com este efeito, eu posso, se eu estiver na beira de uma estrada, eu calculo a velocidade dessa fonte. Certo? Ele pode vir com 100 km por hora, eu sei que ele está vindo com 100 km por hora. Você está me entendendo? É assim que o radar funciona. O radar que pega o carro é assim, só que ele joga onda eletromagnética. A onda eletromagnética bate e volta. Aí vai dar um efeito Doppler, nesse desconto ele sabe a velocidade do carro. Certo? Vocês entenderam ou não? Tá? Por isso que tem dois tipos de radar, você via? Tem um tipo de radar que pega quando você vem e um que pega quando você vai. Você sabia? Quando ele pega quando você passa por ele, ele está virado para trás. Você sabe por que eles escolheram esse método de virar para trás? Agora, antigamente era tudo para frente. Agora, esse radarzinho, filha da puta dos rodoviários que fica lá pegando você, porque existe um equipamento que a gente pode comprar que detecta essa bosta de sinal no radar. Você bota no painel do carro, ele apita a hora que tem um cara com radar lá na frente. E antigamente esses radares ficavam lá, entendeu? Emitindo esse sinal. E quando estava 500 metros de distância, eu já captava, tem um radar aqui na frente. Eu já diminui a velocidade e não tomava uma multa. Então, por isso que eles falaram, agora vamos inverter esse sinal aí, que esse aparelho não vai detectar aqueles postos, é contrário. Porque só quando você passa, ele já detecta você. Que é para você não usar esse equipamento. Mas ele é útil quando esse radarzinho de mão dos cornos está lá. E não é caro, não, você compra pela internet. Detector de radar. Bom, então, os físicos perceberam a mesma coisa numa fonte de luz, que a luz é uma onda eletromagnética. Se eu tiver, presta bem atenção, um objeto com uma luz, uma fonte de luz se aproximando de mim, né, a frequência da onda vai aumentar. Quando a frequência aumenta, significa que ela está indo para a frequência do menor para o maior. Então, a frequência, a gente está dizendo que ela está se deslocando para o azul do espectro. Presta atenção, o espectro eletromagnético de cor, todos vocês sabem, né? Que eu tenho aqui a linha, começa aqui o vermelho, certo? E começa aqui o azul ou violeta, né? Aqui é azul, tá? Então, se a frequência está ficando mais aguda, ou seja, mais alta,
significa que o objeto está se aproximando de mim. E se a frequência começar a diminuir a partir do momento que eu observo o objeto, significa que ele está indo embora, se afastando. É o mesmo princípio do som. Então, isso significa, né, efeito Doppler da luz. Não tem nada a ver. O cu com as calças. Então, aí o que os cientistas faziam? A gente olhava as estrelas no telescópio, né? E tirávamos uma fotografia do espectro da radiação luminosa. Ok? É uma coisa também complicada de dizer para vocês. A gente faz a luz passar por uma rede de difração, tá? Uma rede de difração, e ele abre o arco-íris da luz. Ele abre o arco-íris, ele abre isso aqui. Tá? Ok? E nessa abertura de luz, eu tenho, presta atenção, uma coisa chamada absorção, espectro de absorção da luz. Toda vez a gente faz isso em laboratório aqui na Unicamp, vamos supor que eu quero fazer uma análise de um gás, eu não sei que gás que tem aqui. O cara me dá um vasilhame com um tipo de gás, eu não sei que daí, pode ser metano, hidrogênio, nitrogênio, certo? Como é que eu, em laboratório, eu identifico que tipo de gás tem aqui? Então, sabe o que a gente faz? A gente pega um raio de luz, né? E faz esse raio de luz passar por dentro do gás, e do outro lado, eu tiro o espectro desse objeto. Uma fotografia do arco-íris. E a gente vai ver uma coisa muito... A fotografia do arco-íris, ela vai assim. Então, parece um arco-íris aqui, colorido aqui. Certo? E aí, vai acontecer uma coisa muito interessante. De repente, aparece uma linha preta no meio do arco-íris, assim, ó. Várias linhas pretas. Se eu não passar por meio do gás, se eu simplesmente pegar a luz e passar para a difração, ela dá o colorido inteiro. Mas quando eu passo por dentro de um gás, eu obtenho umas linhas pretas. A gente chama isso aqui de raia de absorção. Ou seja, o gás que está ali, ele absorve algumas frequências da luz. Só que isso daí, cara, é a impressão digital do gás. Então, o que eu faço? Presta atenção. Primeiro, eu vou no laboratório, eu sei que gás, então eu vou colocar hidrogênio dentro do tubo. Eu passo, tiro uma foto. Tem essa aqui, ela diz exatamente qual é a frequência de luz que foi absorvida. Né? Uma frequência vermelha, uma frequência amarela, uma frequência azul. Exatamente no valor certo. Alright? Põe o nitrogênio. Passo... vai ter outra raia diferente. Então, cada gás tem uma impressão digital de absorção. Então, vamos supor, agora eu pego um gás, que eu não sei o que é, põe num vidro e falo, Laércio, fala para mim que gás que tem aqui dentro. Faço o espectro e comparo. Eu tiro a foto. Aí vou no meu qual que... E aí eu pego todos os espectros e coloco junto aqui. Aí, porra, isso aqui, o cara fica tão experiente que ele já sabe que essas frequências é o hidrogênio. Entendeu? Então, em laboratório. Então, eu consigo, por exemplo, olhar o Sol, pegar a radiação do Sol, vai vir com todas as... Mas eu sei que tem tanto por cento de hidrogênio, tanto de hélio, tanto disso, só tirando o espectro do Sol, sem ir lá. Porque, pela espectro de absorção, que a gente chama, né, luminoso, eu consigo determinar a substância que tem dentro de uma estrela. Muito bem. Agora, presta atenção. E se essa estrela estivesse se afastando ou se aproximando numa velocidade x? O que vai acontecer com essas raias? Vai ter o efeito Doppler. Então eu tenho do laboratório e eu sei que é hidrogênio. Aí, eu tiro um efeito, eu tiro uma foto do espectro e, presta atenção, vamos supor que a hora que eu boto, aqui eu tirei foto, essa aqui é de laboratório, eu sei que é hidrogênio.
Aí eu tiro uma foto, né? E percebo uma coisa interessante, que essa raia aqui do hidrogênio, ela desloca para cá. Ela vem, todas essas vêm certinha para cá. Todas elas, tem as 3 certinhas do hidrogênio, mas elas estão deslocadas para a esquerda. Ou seja, deslocado para a esquerda significa desvio para o vermelho. Ela foi desviada para o ver. Isso significa que a frequência da fonte está se afastando. E pela fórmula do Doppler, eu consigo calcular a velocidade. Que era exatamente o que eu precisava aqui. Aí, ele pegava essas variáveis cefeidas, que uma linda distância, mediu o espectro de absorção e a galáxia inteira estava se afastando. Aí ele começou a fazer isso com todas as galáxias que ele observava. Em nenhuma galáxia ele observou um blue shift. Ele sempre red shift. Você sabe o que é red shift? Desvio para o vermelho. Todos os espectros estavam deslocados para o vermelho. Ou seja, todos os objetos estavam se afastando de mim. E aí, quando ele começou a pôr no gráfico, que é esse VR aqui, olha que interessante, Carlão, presta bem atenção. Se você fosse um cientista, cada vez que você media uma distância, dava uma velocidade. Foi fazendo assim, ó. E ele foi percebendo assim, ó, que essa porra dava assim, ó. Caralho. O que é isso aqui? Praticamente uma reta. Isso é uma equaçãozinha linear muito inteligente, onde V é igual, né, a H, R, onde esse H foi chamada de constante de Rubble. E isso provou exatamente a expansão do universo, ou a chamada fuga das galáxias. Todas as galáxias estão se afastando. Aí, mas estão se afastando de mim, né? Porque eu estou medindo daqui. A pergunta é, como que a gente pode explicar isso? Por que eu percebo que tudo está se afastando de mim? Então, a experiência é assim. Vocês imaginem o seguinte, ó. Eu vou pegar uma bexiga, né, essas bexiguinhas de aniversário. E vou desenhar nessa bolinhas. Cada uma dessas bolinhas é uma galáxia. Ok? Toda ela. Então, se eu começar a encher a bexiga, eu vou perceber que da onde você, em qual galáxia você está, você vai observar as outras se afastando de você. Vocês entenderam? Isso prova que todo o universo está num processo de expansão, mas quando eu estou no meu referencial, eu vejo todo mundo se afastando de mim. Então, os físicos pensaram assim, hoje o universo está numa expansão. Aí, eles começaram a medir galáxias mais distante, mais distante, mais distante. Aí eles perguntam, será que não houve então um tempo onde todas as galáxias estavam aqui? Né? Ou seja, estavam juntas, que as velocidades eram zero. Aí, deu a explosão. Quanto tempo atrás foi isso? Onde? Quanto tempo foi, Carlão? Não, você não pode falar. Você tem que olhar para isso aqui, ó. Tá aí, a data já está revelada aqui. A data está revelada nesse gráfico aqui. O fato de ser linear, mais fácil ainda achar o tempo. Quando que nasceu o universo? Olha, a matemática na cabeça de vocês é um pouco difícil de enxergar, né? Eu vou explicar para vocês.
deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar essa simples equação, que é a equação dessa reta aqui, certo? Alright? Ou não é alright? Então, o Hubble descobriu que a velocidade radial das galáxias, bem entendido, não fala da transversal, mas a velocidade radial é igual a uma constante, que foi batizada de constante de Hubble, vezes a distância que a galáxia se encontrava de nós. Mas vocês têm que entender que velocidade é exatamente, né, o que é? R sobre T. Período, tempo, idade. Que é igual, né, a constante de Hubble vezes o R, a distância. R e R corta, né? Eu tenho 1 sobre T é igual a H. Meu interesse é esse aqui. Então, T é igual a 1 sobre H ou H menos 1. Aqui essa é a idade do universo. Já deu. Essa aqui é uma constante que você mede aqui, ó. Né? Você tira essa medida aqui, que é a tangente de alfa. Tangente de alfa igual a H. E você tem a idade do universo. Então, essa idade do universo foi dando pequenas variações, porque eles começavam a medir com mais precisão a velocidade das galáxias. E a pergunta que não quer calar é, até quando esse universo vai expandir? Eu não quero entrar em detalhes para vocês, isso é geral, porque eles chamam de, no início do universo, houve uma infração. O que é infração? Houve uma explosão muito grande e tal, a velocidade depois foi diminuindo, né, depois se estabilizou e foi embora. A pergunta é, as galáxias estão aumentando a sua velocidade? Até quando? E se as galáxias começarem lá na fronteira, muito distante, a diminuir a velocidade? Significa que o universo está freando? Então, hoje nós vamos falar como ele nasceu. Na próxima aula nós vamos falar como ele morre. Será que o universo morre? Se ele nasceu, pode também morrer. Qual é a melhor teoria hoje em dia sobre os destinos de nosso universo daqui a bilhões de anos? Então, por causa de todas essas observações astrofísicas, que você vê que é um conjunto de coisas, eu preciso conhecer, né, tirar espectro de radiação, saber o que é um espectro dentro de um laboratório, conhecer toda essa coisa, depois tirar um espectro de uma estrela, passar por a rede de difração, todo esse processo, saber da absorção, para poder montar todo esse esquema e medir a velocidade. Uma vez o Hubble foi fazer um espectro e não achava raio de hidrogênio. Tinha sumido. Não tem raio de hidrogênio. Mas é hidrogênio, mas não tem. Caralho. Aí o cara dormiu de noite, o amigo dele levantou, o assistente dele, pegou o que eles viam numa escala, botava a original em cima, e a escala para ver quando ele estava deslocado. A raia alfa do hidrogênio que a gente chama, que é a intensa, que é a característica do hidrogênio, dá uma raia bem intensa na parte vermelha, tinha deslocado tanto, mas tanto para a esquerda, que saiu fora do espectro, estava na faixa do infravermelho. O que significa isso? Oi? O desvio para o vermelho foi tão grande, o que eu estou pegando? Era muito próximo da luz quase. Galáxias se afastando e muito distante, coisa de 12, 13 bilhões de anos de distância. Os caras tiveram que criar uma escala subjetiva para perceber que a raia alfa foi lá para o infravermelho, onde não fotografava, está entendendo? Sacou? Né? Para perceber que a raia estava lá, mas estava deslocado demais. Aí o redshift era muito grande. E quanto maior o redshift, mais distante ela vai estar
e mais veloz ela vai estar. Porque esse é o gráfico. Se dá uma raia, se eu meço uma velocidade muito alta, eu sei que ela está muito longe de mim. Porque esse gráfico é linear, então agora eu posso usar esse gráfico, não preciso nem usar a variável Cefeida mais, né? Eu já consigo, com esse próprio gráfico, se eu meço o redshift, eu sei a velocidade e a distância que ela está. Porque esse é o padrão. Né? Então, por isso, hoje, isso aqui é o inverso da constante de Hubble, tá? Carlão, procura a idade certa do universo pelos astrofísicos hoje. Aí eu já sei quanto que vale a constante de Hubble também. Deu quanto? Deu 12, coisa ou 13, alguma coisa? 13,5, né? Por aí. Pesquisei, mas a ideia é 13,5 bilhões de anos. Quando aconteceu o Big Bang. Tá? E aí, o Gamow não previu aquela na década de 80, presta atenção, na década de 80, foi isso, década de 80, a Rede Globo fez o Fantástico e falou assim, agora vamos ouvir pela primeira vez o som da explosão do universo, do Big Bang, de origem ao universo, vamos ouvir. Aí todo mundo esperando aquela coisa, né? Aí quando os caras põem, vai lá e... parece aquele rádio fora de estação. E é exatamente. Porque os caras captaram aquela onda, aquela frequência de radiação por um radiotelescópio, né? Prevista pelo George Gamow, exatamente na frequência que ele previu, provando que o Big Bang existiu. E essa radiação tem que vir de todas as direções, não pode ser um foco. Aí senão é um objeto emitindo. Então, para onde você virava o telescópio, eles captavam essa frequência, porque inundou o universo. Né? Então, a radiação tem que vir de todas as direções. Aí era a radiação que você está procurando. Olha que legal, né? E essa radiação foi descoberta por acaso. Cientistas da Bell Telefônica, que não eram astrofísicos, eles estavam fazendo uma pesquisa para eliminar ruído de satélite, aumentar, limpar as comunicações transatlânticas via satélite e tudo mais, né? E eles estavam pesquisando com uma antena muito específica na faixa dessa frequência mais um, e eles captaram essa radiação estranha, né? Que eles não sabiam o que era. Né? Eles viraram para todos os lados e a radiação não sumia. Falaram, calaio, né? Aí, eles acharam que era defeito da antena. Tudo lá que você vira tem defeito, o som vem vindo, o chiado, então é da antena, do cabo, né, Carlão? Um problema de cabo. Aí eles foram lá na antena, tinha ninho de pombo na antena. Dentro da antena, parece uma corneta, uma antena específica, não é igual que você escrever. Tinha um monte de ninho de pombo lá, né? Bosta de pombo. Falaram, já descobrimos uma porra aqui, vamos limpar isso aí. Espantaram as pombas, limparam, lavaram a antena, ligaram, o som continuava. Até melhor agora, porque limpou a bosta, né? Eles não sabiam o que era aquilo. Aí ele falou assim, tem uns amigos lá na Stanford, na universidade, lá, uns astrofísicos, vamos mandar para eles ver se eles acham que é alguma coisa. Nossa, a hora que entregou para os caras, falaram, puta que pariu, não estamos procurando essa merda que faz tempo. Aí o George Gamow, botaram ele lá em cima, porque o filho da puta previu e acharam a radiação que ele previu. Né? Aí ele foi prêmio Nobel de Física. Só isso. Né? O cara que, a teoria dele foi a teoria que até hoje ela está funcionando. Né? Ele foi o cara. Né? O Kala. Então você imagine que no início do universo podia ser um puta de um merda, de um big, de um blast e buraco negro. A matéria estava toda condensada. Todos vocês vão fazer a seguinte pergunta. Eu tenho certeza que vocês vão fazer essa pergunta. Nenhum físico faz, tá? É só quem não é físico. Ai, professor, o que tinha antes? E se era tudo uma matéria juntinha, o que tinha fora, professor?
Carlyle. Então tem um físico chamado Stephen Weinberg. Eu tenho até os livros dele, tá aí, vocês podem estudar, ler. O livro se chama The First 3 Minutes. Em inglês, os 3 primeiros minutos. Então ele escreve um livro, tá? Ele já é prêmio Nobel de Física, esse cara, né? Ele escreve um livro, Os 3 Primeiros Minutos. Vocês podem ler. Tem em português, tá? Este livro, ele simplesmente vai contar a história de como o universo era, de T igual a 0, até T igual a 3 minutos somente. Tá bom? E sabe qual que é mais engraçado? Que ele dizia que no T igual a 0, existia apenas e tão somente um mar de fótons. Puta que pariu. Sabe o que é isso? Luz. O que tem na Bíblia? Na Bíblia diz, no princípio era o verbo. E aí Deus falou, Fiat Lux. A primeira coisa que Deus fez foi a luz. Tem a palavra Fiat Lux, que é a marca do fósforo, né? Fiat Lux, que tem na Bíblia esse texto, né? Em latim está lá, Fiat Lux. Deus falou, faça-se a luz. A primeira coisa que Deus fez. Então, e é isso que ele sabia. A partir das interações dos fótons, as partículas foram sendo criadas. Então, no princípio era luz. O Weinberg fala isso. Porque ele vai tentar descrever como é que era o universo, desde T igual a 0 que tinha, e como tudo foi se desenrolando. Alright? Lê, é legal. Tem, Carlão. Vale a pena ler. Eu lembro que eu fiz um esforço desgraçado, eu tinha que fazer um trabalho, e não tinha, o livro só tinha em inglês. Eu tinha que fazer um trabalho, um dicionário do lado, lendo o dicionário do lado, lendo o livro, um sufoco do cacete, cara. Não tinha tradutor, Google Tradutor, que você põe lá, já vai. Não tinha nem como, não tinha, na minha época, eu quero que vocês entendam, na minha época, não tinha nem PC. Personal computer. Notebook, então, nem pensar. Né? Tinha um puta computador do caralho lá que a gente tinha que perfurar cartão para passar programa, aquela coisa mais ultrapassada do planeta. Às vezes você tinha que ir de noite, de madrugada para rodar programa que tinha uma fila do cacete. O computador funcionava 24 horas por dia lá. E os alunos da faculdade de exatas, todos tinham programação. E todos tinham que rodar. E era um computador só para todo mundo. Então, ou você deixava o programa lá e pegava no dia seguinte, e se você estivesse muito atrasado, você tinha de madrugada, porque sabe qual é o problema? Se você tem que entregar o programa tal dia, sempre dá erro. Se você deixa o programa para rodar hoje, para pegar amanhã, você pega, está tudo errado. Vai, e agora, cara? Tem que refazer tudo e botar na fila para rodar de novo. Tem que entrar na fila lá, porque está todo mundo rodando o programa. E aí não dá tempo para você entregar o programa. Então você tem que ir de madrugada, hora que não tinha muito ninguém na fila. Não tinha muito ninguém, porque tinha muita gente. Ia lá, varava a noite lá na lanchonete, para refazer o programa, já ia lá, furava de novo, já botava ali, porque não tinha muito ninguém na fila de madrugada. Era comum, as pessoas passavam a noite ali na frente do CPD da Unicamp. Ali na matemática. Está lá ainda, Carlão, no mesmo lugar ou não? Tá? Perto da física ali, do lado da física. Né? Que o computador, o 1130 ficava ali. Agora não tem nem mais 1130, né? Não sei ver o que o pessoal faz. Você tem uma ideia, aquele 1130 que está lá, o notebook é mais poderoso do que aquela merda que tinha lá no Unicamp na década de 60, 70. Não é? É isso, né, Carlão? Ele é mais poderoso. O notebook é muito mais poderoso que aquele cara, aquele 1130 que tinha lá. A calculadora vai ter mais memória, gente. E, cara, o puta desse tamanho rodando, aqueles bitérios desse tamanho, o HD deles era desse tamanho.
Nunca viu aquele computadorzinho, né? Aquele filme. Pega aquele filme Viagem ao Fundo do Mar, pega aquele filme Túnel do Tempo, você vê que tem um monte de computador rodando aquelas piroscas grandes lá, né? E era fita. Não era nem disco rígido, às vezes, era fita, né, Carlão? Armazenava os dados em fita magnética. Não, essa foi da, como diz La Madre Superiora. De Argentina. ¿Tienes alguma pergunta, jovencita? Professor, antes dos ETs criarem o Big Bang, como eram os planos astrais antes de existirem projetos planetários? Viviam em naves e planetas para desenvolver os projetos? Eu vou fazer simplesmente dar uma resposta da mais inteligente que se pode dar. I don't know. Nunca me pergunte o que tem antes. Nem dentro do buraco negro, nem antes de T igual a zero. Porque se T é igual a zero, não existia nada antes. O tempo não existia o antes. Não tem menos um no tempo. Tudo começou a partir daqui. O tempo começou a existir, o espaço começou a existir. Então você não pode falar nem que tinha fora do universo. Porque não tem espaço. Não tem fora nem dentro. Mas onde estava Deus? Vou lá saber, pergunta para o homem lá. Né? Você acha que eu sei tudo também? Né? Essas são as grandes incógnitas da civilização humana. Os ETs não vão ensinar isso, porque isso não é uma questão de chegar e falar. Tem uma coisa muito maior por trás de tudo isso, cara. É uma coisa complexa pra caramba. Caralho. Isso já é difícil, isso, né? Como Deus fez as coisas. Nós estamos entendendo, nós só estamos querendo entender como é que Deus fez. Né? Aí, por isso que nós estudamos tudo isso aí. O Einstein falava, eu só quero entender como é que Deus fez as coisas. Eu acredito em Deus. Eu só quero saber como é que Ele fez. Coisa. Né? Portanto, hoje em dia, eu quero que vocês entendam uma coisa. Não adianta você fazer uma teoria na sua cabeça, que o ET fez, né? E não medir, não provar nada. Ninguém aceita, cara. Você vê, essas coisas todas foram aceitas porque foi observação, o cara mediu, o cara chegou à conclusão de que isso está acontecendo, as galáxias estão realmente se afastando. Né? É uma medida. Alright? Professor, toda energia que entra pelo buraco negro, quando ela sai do outro lado, ela sai com menos energia? A pergunta é o seguinte, ninguém em sã consciência sabe se sai. E por onde sai. Nunca foi observado nada que sai. Então, ela vai entrar, essa sua pergunta vai entrar naquela nossa caixinha I don't know. Nós temos um monte de resposta I don't know aí. Porque esse aqui é a fronteira do conhecimento humano. Nós estamos na fronteira, ninguém sabe mais além disso. Então, eu quero que vocês se conformem com isso, tá? Nada sai, só entra. Certo? Então, não há nem... Isso tudo é teoria de que possa haver buraco branco, porque mas ninguém sabe, ninguém mediu isso. Ninguém foi lá no buraco negro, ó, quanto que está entrando e quanto que está saindo. Fez lá, ó, botou o plug do lado de saída e o plug do lado de entrada para medir, né? Não tem, então não dá para responder isso. Tá? A primeira mônada antes da criação do universo, a consciência cósmica inicial, seria o de Jar e todo o restante seria suas subdivisões? Não sei. Agora, tudo que você perguntar para mim, a minha resposta vai ser, eu não sei. Sério, eu sou sincero com vocês. Eu não vou ficar inventando teorias malucas, esotéricas, porque Deus fez assim, que Deus fez assim. Porra, se eu fosse assim com Deus, quem sabe, né? Ele poderia contar as histórias para mim. Mas qualquer pastor idiota aí vai falar que é assim com Deus, não sabe bosta nenhuma. Pensa que Deus senta com ele, não, vou explicar como é que eu fiz o universo, meu filho, fiz desse jeito aqui, ó. Não é assim que funciona. Né? As coisas são complexas. Nós estamos entrando num lugar aqui, né, num momento, numa visão de mundo, né, muito avançada. São questões de bilhões de anos de evolução da consciência para a gente entender tudo isso. E nós estamos muito limitados em nossa consciência aqui. E limitado pelo que os ETs nos ensinam. Tá? Não vai saber que o ET ensina tudo para você, porque ele não vai ensinar tudo para você. Tá?
Professor, teria como dar uma ideia de como seriam as cores acima do nosso espectro visível de luz e qual seria essa lógica na criação? Então, você vê, os nossos olhos só captam, né, uma informação que vai do vermelho ao violeta, ali. Nós temos, né, binóculos, por exemplo, que captam infravermelho, mas não é mais cor para a gente. Não temos noção de que cor seria eu observar uma frequência de rádio abaixo do vermelho. Nós não temos essa noção de cor. E acima do violeta também, um raio-x, um raio gama que poderia ter uma cor, mas nós não temos essa cor na nossa mente, nada, não temos essa percepção dessa cor. Não conseguimos nem reproduzir ela num papel, né? Porque cor para nós é apenas as faixas de percepção de nossos olhos, né? Tem aquela coisa ali. Nós não sabemos o que tem adiante disso. Talvez o olho astral possa captar, né, um pouco mais amplo, como o cachorro consegue ouvir mais, né? E ter outros um pouco mais de padrões de cor aí acima do azul, abaixo. Mas eu não acredito que o universo possa ser percebido em termos de cores, né? Que a gente não consegue interpretar. Professor, como é a vida fora da matéria de famosos cientistas que ajudaram aqui a humanidade a entender a origem da vida? Eles mesmos, não sendo espiritualistas, podemos considerar algum tipo de avatar? Sem dúvida nenhuma. A maior parte dos cientistas são grandes gênios da humanidade que encarnaram para fazer essa revolução. Entendeu? Não é só aquele cara que vem dando lição de moral para todo mundo que é um avatar. Né? Todos os seres que trazem conhecimento e acordam a humanidade de alguma maneira são considerados avatares. Eles são preparados antes de encarnar para fazer diferença, né, com tudo isso. Você está me entendendo? Então, isso vai abrindo a consciência da humanidade, né? O que falta hoje em dia é uma união, uma integração entre ciência e espiritualidade. Isso falta, né? Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar a esse ponto. Muitos cientistas já estão sendo espiritualistas, buscando. A partir do momento da chegada dos ETs, nós vamos descobrir uma outra realidade, porque os cientistas no plano astral, eles são, vamos supor que eles são materialistas aqui, não acreditam em nada. A hora que morre, vê que está vivo, fala, calaio, né? Estava errado. Porque o cientista, ele tem muita cabeça para fatos, certo? O que é fatos? Contra fatos não há argumentos. A gente sempre diz isso na física. Então, quando o cara descobre que ele está vivo, ele tem que acreditar na vida após a morte. Ele não tem que fazer outra coisa. Aí vai descobrir cidades astrais, vai descobrir tudo lá, e vai falar, calaio, né? Aí ele vai ver que tem um ZT lá. Aí ele vai fazer curso com os físicos que já morreram lá atrás. O cara vai encontrar Isaac Newton. Fala, porra, Isaac Newton, caralho. O que você está fazendo aqui? Cara, estou velho aqui. Agora eu vou dar umas aulas para você de tudo aquilo que você achava lá embaixo. Pode vir aqui que nós temos novidades para vocês. Os físicos ficam loucos. Eles ficam loucos. Porque tudo aquilo que eles procuravam, quebravam a cabeça e não tinham resposta, chega lá, está tudo de graça, cara. Está tudo pronto. Você está me entendendo? Eu penso no seguinte, vocês têm o History, tá passando um documentário novo, né, que se chama As Grandes Máquinas da Humanidade. Máquinas da humanidade, que mudaram o destino da humanidade. E o primeiro programa que eles colocaram no ar foi a descoberta da televisão. Entendeu? Então você pega o primeiro carinha quebrando a cabeça para transmitir uma imagem, captar, depois transmitir sem fio, né, no ar, a radiação, passar a imagem bonitinho. Então, todo o desenvolvimento da televisão. Imagine se você pega esse cara, presta atenção, isso que eu quero dizer. Pega ele, bota ele numa máquina do tempo lá, ou nós vamos para lá, e chega com o celular desse na mão e mostra pro cara. Porra, colorido, 4K, uma coisa fininha, então, e a puta imagem, isso é fio, já, na hora já mostra, o cara fica louco. Eu falo, não é possível isso. Eu quebrando a cabeça para inventar a primeira televisão, você me traz um negócio desse. É a mesma coisa quando o cientista da nossa técnica está buscando resposta hoje com alguma máquina, alguma coisa, morre e vai para o astral. A coisa tem lá milhões de anos, já a máquina é muito mais está fazendo aqui.
Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Que isso que você tem na mão aqui, já existe no astral há milhares de anos. Então, por isso que quando a gente vai para lá, muita coisa é esclarecida. Mas o desenvolvimento da televisão, vocês têm que... É que esses documentários não dão detalhes. Eles ficam na política da coisa, só sabe... Mas eu, como cientista, né, a gente ia lá exatamente como que o cara vai fazer ponto a ponto da televisão, transmitir naquela época. E outra, era muito cientista trabalhando e não descobria. Você tem que entender que lá naquela época tinha uma empresa bilionária que fabricava rádio, que é a famosa RCA. A RCA americana, ela é monstruosa, tá? E o cara era milionário, e eles queriam fazer televisão. Só que os cientistas deles não sabiam fazer o que aquele cara lá, o engenheiro, tinha feito. No fundo, o quintal da casa dele. Né? E os caras queriam... Quantas vezes a coisa que não foi lá comprar a patente dele, ele não vendia. Fala, não vou vender minha patente para vocês, eu vou montar minha empresa. Por que eu vou dar minha patente para vocês? Só que os caras eram poderosos pra caramba, né? Muito poderoso. E aí a Philco contratou ele para desenvolver a televisão. Só que todos os rádios que a Philco vendia era sobre patente da RCA. Aí o cara ligou para ele, ó, você desemprega esse cara, manda esse cara embora. Se esse cara ficar aí desenvolvendo televisão aí, não, vou cortar a venda de rádio de vocês. Era assim, os caras trabalhavam assim, mandavam o cara embora. Aí o cara não tinha dinheiro para fazer pesquisa, não tinha muito laboratório que ele tinha na Philco lá, não tem mais, no fundo do quintal de casa. E no fundo, a RCA roubou a patente dele, fez a televisão, primeiro que ele, foi numa feira científica, publicou a invenção da televisão, e ele ficou chupando o dedo. E outra, esse cara, no fim ele assiste o homem pisar na Lua, que ele não morreu, ele em 69, milhões de aparelhos no mundo inteiro assistindo ao mesmo tempo, e eu falei assim, puta, minha invenção. Sabe? Mas hoje todo mundo sabe que ele é o inventor. Que todo mundo só sacaneou ele, entendeu? Então hoje, se você perguntar quem é o inventor, não é o engenheiro da RCA, é esse cidadão. Né? Que é aquilo que eu falei para vocês, ele teve a sacação quando ele foi visitar a fazenda do pai dele. Ele voltou. Tá? Então, eu sei, essas coisas são assim. Então, pessoal, mais uma? Então vamos para uma última pergunta aí. Depois a gente encerra a aula. O que os ETs já revelaram a respeito da criação do universo? Nada, nem para mim. Eles falaram assim, calma, meu filho. Tem coisas muito mais importantes para você aprender antes de querer entender essa porra mais a fundo, tá entendendo? Calma, lá em cima aí dá umas aulas para você melhor, né? Leva até você até o núcleo da galáxia, né? Você vai ver um buraco negro de perto, né? Calma, irmão. Medita. Você está pensando que senta e responde tudo para você do jeito que você quer? Mas de jeito nenhum. Ele mostra lá o cara que fez. O pedreiro que executou a obra. Que tem o que projeta e o que executa, né? Tem o arquiteto, o engenheiro e tem o pedreiro, o mestre de obra. É isso aí, pessoal. Então, namastê, boa noite a todos, muita luz. Até então, é terça-feira, Ju? Próxima terça? A próxima aula? É? Então tá bom. Namastê, pessoal.